Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para responder uma pergunta, um questionamento que foi levantado ao ler o capítulo 3 do Evangelho segundo João, que vai falar ali da história, né, de um diálogo, uma conversa de Nicodemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E aí, ao ler o versículo 12 e 13, a pessoa ficou na dúvida com algo que Jesus Cristo falou, né? Então eu gostaria de ler no capítulo 3, versículos 12 e 13, que diz assim, ó, se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? É uma pergunta que Jesus Cristo faz a Nicodemos, né? E, ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, a pessoa ao ler esse texto, e aí disse assim, bom, Jesus está falando aqui que eles, olha, eu estou falando coisas terrenas, de assuntos terrenos para vocês e vocês não creem. Como vocês vão crer se eu falar de assuntos celestiais? E aí, no versículo de número 13, ele vai dizer assim, ora, ninguém subiu ao céu. E aí gerou uma dúvida, né, na mente da pessoa que estava lendo. E ele diz assim, bom, Jesus está dizendo aqui que ninguém subiu ao céu. Então, o que foi que aconteceu com Elias? O que foi que aconteceu com Enoque? Né? E quando a gente fala de Elias, a pessoa falou assim, bom, mas Elias foi levado aos céus, né? Ou seja, quando você lê o segundo livro dos reis, no capítulo 2, versículo número 11, vai falar que Elias e Eliseu, eles estavam no caminho, né? E aí surge ali um carro de fogo, cavalos de fogo, separa os dois e Elias, ele é levado aos céus num redemoinho, tá? E aí quando nós observamos o capítulo 5 de Gênesis, verso de número 24, vai dizer assim, eu gostaria de ler para você. Gênesis capítulo 5, verso de número 24, vai dizer assim, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si, né? Então, são dois textos bastante conhecidos, né? Nós temos o conhecimento, muitos irmãos já falam sobre isso, que Enoque foi levado aos céus, que Elias foi também levado aos céus. E aqui a pessoa, ao ler o que Jesus falou aqui no versículo número 13, dizer que ninguém subiu ao céu. E aí gerou uma dúvida na mente da pessoa, né? E aí, bom, será que Jesus está negando o que está escrito no Antigo Testamento? Não, queridos, de maneira nenhuma, Jesus não está negando o que está escrito no Antigo Testamento. Então, como entender isso que Jesus Cristo está falando? Ora, Jesus está numa conversa, num diálogo com Nicodemos, e aí Jesus vai dizer, Nicodemos, eu estou falando de coisas terrenas e vocês não creem. Como vocês vão crer se eu falar de assuntos celestiais? E aí ele vai dizer, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. E ele vai dizer quem foi essa pessoa, o Filho do Homem, que é ele, tá? Então ele está dizendo que o Filho do Homem desceu dos céus. Então o Filho do Homem significa que a existência dele se dá nos céus e também na terra. Então o homem aguardava até então a palavra de redenção, eles aguardavam a redenção. Então, quem poderia falar desses assuntos celestiais, a não ser aquela pessoa que estava no céu, estava na sala do trono de Deus, que tinha conhecimento do plano da salvação, que tinha conhecimento do plano da redenção. Então, essa pessoa que estava na sala do trono de Deus, que tinha conhecimento desses assuntos, é que poderia vir à terra e falar desses assuntos ao homem. Então, Jesus está dizendo assim, ninguém subiu ao céu. O que Jesus está dizendo é que ninguém subiu ao céu para tomar conhecimento desses assuntos e depois retornar à terra e falar aos homens. Então, nenhum homem, de fato, subiu aos céus para tomar conhecimento do plano da redenção, do plano da salvação e aí retorna à terra. Elias foi levado aos céus, Enoque foi levado aos céus,
Porém, eles não vieram e falaram do plano da redenção, do plano da salvação aos homens. Eles não vieram para anunciar esses assuntos celestiais, mas Jesus Cristo sim. Não é? Então, o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus Cristo, ele sim tinha conhecimento do plano da salvação, da redenção, e ele sim que tinha esse conhecimento dos assuntos celestiais. Ele estava capacitado, porque ele veio do céu e aqui anunciou a sua palavra, tá bom? Então, Jesus Cristo não está de maneira nenhuma negando aquilo que está escrito em Gênesis, capítulo 5, verso 24, que vai falar de Enoque, e também Jesus não está negando o que está escrito no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, verso de número 11, que vai dizer que Elias foi levado aos céus num redemoinho. Tá bom? Então, Jesus não está negando de maneira nenhuma o que está escrito, mas ele está falando que a pessoa que tinha o conhecimento dos assuntos celestiais, que era o Filho do Homem, ou seja, ele que veio dos céus para anunciar essa palavra. Então, o que Jesus está dizendo é que nenhum homem foi ao céu tomar conhecimento desses assuntos, retornar à terra e agora anunciar essa palavra aos homens, de maneira nenhuma, tá? Então, de fato, todo o Antigo Testamento, até o tempo de Jesus Cristo, nenhum homem foi levado aos céus para tomar conhecimento desses assuntos celestiais, via terra, retornar à terra, no caso, e anunciar essa palavra aos homens. Não. Depois de Jesus Cristo, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve, né, aos Coríntios. Aí ele vai dizer que conheceu um homem que foi levado ao terceiro céu, né? Não sabe se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, né? É assim que ele vai falar. E também temos conhecimento do apóstolo João, né, que foi arrebatado em espírito, viu coisas, né, viu revelações, enfim, e aí ele escreve o livro do Apocalipse, tá bom? Mas até o tempo de Jesus Cristo, ou seja, todo o Antigo Testamento, até o tempo de Cristo, ninguém subiu aos céus para tomar conhecimento de assuntos celestiais e via essa pessoa retornar à terra e anunciar. Não, somente Jesus Cristo, porque ele desceu de lá, o Filho do Homem. Tá bom? Então eu espero ter esclarecido essa dúvida, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.